Meu nome é Elizabeth Franco Fortes, eu sou paranaense, nasci no dia 12 de junho de 45, no interior do Paraná, uma cidade no Norte Velho, cidade pequena, Quatiguá. Sou de uma família, lado de minha mãe são de origem italiana, do lado do meu pai são de origem portuguesa. A infância e início da juventude foi no interior, convivendo com uma vida mais interiorana, mais simples, todo mundo se conhece melhor e tal. Vim para Curitiba em 1964, quer dizer, já cheguei em Curitiba numa época que tudo começa a sofrer mudanças radicais. Meu pai era farmacêutico, meu avô era farmacêutico, meu pai era farmacêutico. Minha mãe teve... Quando meu pai casou com minha mãe, ele tinha 2 filhos, com minha mãe teve mais 4. Então nós somos 6 irmãos, do segundo casamento 4. Eu sou a segunda, tenho um irmão mais velho que eu e depois mais 2 depois de mim. Escolaridade, a maioria das vezes em escola de interior, muito colégio de freira, essa coisa assim, até que eu venho para Curitiba. Em Curitiba eu vou fazer Instituto de Educação do Paraná, escola já pública, né? E em seguida daí já entro na faculdade de jornalismo. O vestibular de jornalismo eu fiz na Federal, na Católica. Quando eu soube que eu tinha passado na Católica, eu já imediatamente fiz minha matrícula e entrei na faculdade. Depois, passado um pouco de tempo, descobri que eu tinha passado na Federal. Falei, agora já foi. Então, fiz o primeiro ano na Católica. Segundo e terceiro ano eu fiz na Federal. E nessa época, jornalismo eram 3 anos. Aí, no final de 68, eu fiz 66, 67, 68. Exatamente no final de 68, eu estaria terminando a faculdade. E nesta época mudou-se a legislação e a faculdade passou a ter 4 anos. E foi quando eu fui presa, então interrompi os estudos. Fiquei 1 ano e meio presa. Quando voltei para a faculdade, daí tentei voltar para a Federal, tive dificuldades, posteriormente eu conto as dificuldades que tive. Acabei me transferindo para a Católica, onde consegui finalmente me formar em jornalismo, onde trabalhei minha vida inteira como jornalista mesmo, uma profissão não só... que eu gosto, é uma coisa que é muito forte para mim. Gosto muito de jornalismo, gosto não só... trabalhei em televisão e em jornal, e tanto um como o outro eu gosto muito, é uma profissão que eu abracei com bastante amor, e fui até me aposentar. Hoje eu tenho 68 anos, completei em junho, e agora é que fico mais em casa, calma. Mas minha mãe era uma mulher que lia muito, era uma mulher que gostava... Na verdade, ela andava à frente do tempo dela. E esta convivência com a minha mãe, lendo muito, lendo tudo, o tempo todo. A casa de meu avô era uma casa que tinha muito livro, e nós sempre tivemos muito acesso à leitura. Isso te faz você... E a coisa de você ler muito, ler tudo... Isso tudo já te desperta, de alguma maneira... Uma curiosidade maior com tudo, né? Com o mundo todo. Quando eu venho para Curitiba, tudo muda, está tudo mudando, quer dizer, de uma vida pacata, mais simples, mas no interior do Paraná, para a capital, onde já muda só a vida de uma pessoa do interior para cá, já tinha modificações. Só que eu chego em 64, então eu chego em plena ebulição
né, exatamente na mudança. Então, dentro de casa, você já ouvia meu pai falando, minha mãe falando, todo mundo comentando, todos assustados. A primeira reação de todo o brasileiro foi de muito susto, né? De repente, o que está acontecendo, o que é isso e tal. E daí em seguida eu começo a fazer a escola, já no próprio Instituto de Educação, já cabeças novas, novos pensamentos, novas formas de ver a vida, né, de encarar as coisas. E em seguida termino e vou para a faculdade. A faculdade, tanto a católica como a federal, era uma época de ebulição. Uma época em que está todo mundo discutindo tudo. Eu me lembro que logo que eu entrei na faculdade católica, em 66, funcionava ali na Rua 15, era um colégio de irmãos, acho que eram irmãos maristas, dominicanos, não me lembro bem. Mas a faculdade católica, ela era bem no centro, do lado ali do Teatro Guaíra, e ali tinha um cinema, o Cine Santa Maria, que funcionava dentro da universidade mesmo. E que o tempo todo estava passando filmes de excelente qualidade, filmes que questionavam uma série de posturas e tudo. Então, ao lado o Teatro Guaíra, com brilhantes peças vindo para o Paraná, Então, você não tem só acesso à leitura, mas você tem acesso à leitura de várias maneiras. Teatro, cinema, discute-se, e na faculdade também várias cabeças, meus colegas de faculdade, brilhantes colegas, excelentes cabeças pensantes e que questionavam, que ao mesmo tempo questionava tudo, não aceita tudo mastigadinho, mas como, quando, como, por quê, e mais algumas outras perguntas. Quer dizer, então isso tudo faz com que a gente realmente, você comece a despertar, assim. Então eu já venho com uma carga mais ou menos assim da própria casa, né? Já tenho um pouco mais de abertura, vamos dizer assim, dentro da própria casa. Minha mãe sempre gostou que a gente lesse muito essa coisa. Enquanto o meu pai era mais aquele tradicional, mulher é para casar e para ter filhos, não sei o quê. Minha mãe não, minha mulher tem que estudar, tem que ir para a faculdade, seja independente, não sou contra. Minha mãe nunca foi contra que a gente casar, mas ela queria que fossem mulheres independentes, vão estudar, vão fazer faculdade, é importante isso. Então isso tudo, claro que vai fazendo. Daí na faculdade você começa a ter acesso a muito mais informações, a muito mais, e ao mesmo tempo que eu tenho informação da cultura, eu tenho informação também do que está acontecendo no país, o outro lado. Chico Buarque faz uma música bonita e de repente a música é censurada. Vida e Morte Severina, e depois outras peças, O Rei da Vela e tal. E daí você começa a perceber que tem alguma coisa muito errada nisso, meu Deus. Sabe, qualquer manifestação popular não pode. E ao mesmo tempo você começa a ter notícias que tem gente sendo presa, tem gente sendo torturado. As notícias correm rapidamente, né? Ainda mais quem está fazendo curso de jornalismo vai ficar sabendo o tempo todo. E à medida que muda-se os governos militares, então no primeiro é terrível, o segundo é pior ainda, e não pode ser pior que isso, mas continua sendo pior ainda. Então cada vez vai piorando mais, você fica meio assustada com isso e começa a ter noção exatamente do que está acontecendo. Com a ebulição na universidade, com colegas de todas as áreas discutindo vários temas, você começa a tomar consciência realmente de todo o processo político. 66 na Católica, 67, 68 já na Federal, já transferida para a Federal. E daí sim,
eu começo a participar ativamente do movimento estudantil, faço parte da Diretório Acadêmico Rocha Pombo do Paraná, que é o diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Agora já mudou-se tudo, mas naquela época era assim. E temos contato, é claro, fazemos contato com todos os outros diretórios acadêmicos. Então temos contato com o pessoal da UNE, os diretórios acadêmicos e o diretório central dos estudantes. Aí começa um movimento estudantil cada vez mais intenso, cada vez inclusive com mais perseguições, e nós vamos vendo que ao mesmo tempo em que a coisa piora, nós temos obrigação também, de alguma maneira, de levantar uma bandeira contra isso. O que está acontecendo não é certo, não é justo, não concordo e não vou calar minha boca, não posso calar minha boca vendo tudo isso acontecer. Então, e a partir desse momento nós começamos a realmente ver que a situação está complicada. Daí, em outubro de 68, com o ato institucional número 5, acaba-se... primeiro que a UNE já tinha sido dissolvida, quer dizer, o órgão de representação estudantil dissolvido, não pode mais existir. Como? Nós temos que ter uma representação, nós somos estudantes, nós temos que ter essa representação. Ela deixa de existir, começa a perseguição aos próprios colegas daqui do Paraná, da UP, do DCE, dos diretórios. Aí a gente temos que resistir a isso, toda a resistência é válida, não podemos nos calar simplesmente, o medo não pode fazer com que a gente fique quieta. Nessa época, e os diretórios, daí vamos para a Ibiúna, para a eleição do representante da UNE, né? O presidente da UNE, ainda que ela está na ilegalidade, nós não concordamos com isso, não vamos baixar a cabeça. E vamos para Ibiúna, onde acabamos sendo presos. Daqui do Paraná tinha aproximadamente umas 20 pessoas, eu não tenho certeza se eu estou falando o número certo, mas eu acredito que pelo menos umas 20 pessoas. Desses, algumas mulheres, e eu acredito que pelo menos umas 5 ou 6 mulheres estávamos lá, e os rapazes. Vamos presos, ficamos uma semana presa em São Paulo, somos fichados pelo DOPS de São Paulo, somos levados para o presídio Bandeirantes em São Paulo, as condições péssimas, as mais difíceis possível, porque prender, de repente, mais de 1.000 pessoas num único presídio, quer dizer, é humanamente impossível você dar qualquer condição decente, quer dizer, acaba nos dando as piores condições possíveis. Nós dormíamos no chão mesmo, a roupa que tínhamos no corpo era a roupa que a gente usava, ficamos numa semana presa, uma semana com a roupa do corpo, a comida era a pior possível, e chegou uma hora, inclusive, que a gente achou por bem, dentro do próprio presídio, fazer uma greve de fome para ver se conseguimos alguma... Nós estávamos praticamente sem ter contato com nada, sem contato com ninguém, a não ser nós entre nós, e muito desesperados, porque nós não estamos sabendo o que vai acontecer conosco, nós estamos totalmente perdidos, né? Aí isso, depois de uma semana, acaba nos fichando se protocolar, vamos dizer assim, e depois de uma semana nos botam, nós do Paraná, botam dentro de um ônibus e nos trazem para cá, nos deixam em frente à União Paranaense de Estudantes, da UP, e nós realmente estávamos tão assustados que nós não sabíamos se a gente devia descer ou não dentro do ônibus. Porque enquanto nós estivéssemos dentro do ônibus, nós estávamos em 20, e uns eram a garantia dos outros. E se descêssemos dali, o que ia acontecer conosco? O que seria
de nós depois daquilo ali. Então, uma insegurança assim de você tem o tempo todo a vida por um fio, assim, é muito inseguro isso, né? É muito assustador isso. Ainda que você seja jovem, que seja corajoso, que você tenha, sabe, assim, muita vontade de fazer o melhor, mas ele assusta, o momento era assustador. Isso foi em outubro, quando foi em seguida, o que nós vamos? Ainda em 68, final de 68, como essa reunião em Ibiúna não acabou não acontecendo, né, por prisão de todo mundo, nós decidimos fazer uma reunião no Paraná, que seria, então, na Chácara do Alemão. Seria uma coisa mais ou menos assim, agora, nós, grupos, né, elegem cada um em seu estado escolhem seus votos, é mandado para uma reunião com menos gente em algum lugar do país e dali se tira a nova presidência. Então seria uma coisa menor, com menos gente, já que provou-se que o Ibiúna não era impossível. E nós vamos nessa reunião, eu fico sabendo, como eu sou do diretório, estou ali participando o tempo todo, eu consigo saber, vai ter essa reunião, estamos indo para essa reunião na Chácara do Alemão. Nós vamos de manhã, eu vou de manhã para a Chácara do Alemão. Quando chego lá, já vou encontrando mais todos os estudantes das várias áreas da faculdade. Inicialmente, enquanto aguarda-se que chegue todos os delegados que vão votar e tal, aí existiam algumas normas de segurança dentro, nós mesmos determinamos assim. Em alguns locais dessa chácara, ficariam alguns estudantes com foguete, com rojão. Assim que você tivesse notícia de que, sabe, se visse alguma movimentação estranha, soltava o foguete, nos avisava, o foguete você vai sempre ouvir, e nós sairíamos dali e teríamos várias rotas de fuga, correndo para cá, correndo para lá. Entretanto, realmente não houve, é a hora que eles... De alguma maneira a polícia sabia. A verdade é essa. É claro que, como é uma coisa de muito estudante, na própria faculdade, na própria cantina da faculdade, se diz, se conversa, se comunica, você não tem como você sempre vaza. Então, de alguma maneira, a polícia sabia sim que nós estávamos lá. Tanto é que eles não nos pegaram chegando de um lado só. Eles cercaram a área inteira. Ora, quando você cerca uma área inteira, é porque você sabe exatamente o que você está indo buscar ali. A polícia tinha cercado praticamente toda a área, e não era um grupo pequeno da polícia, era um grupo muito grande de exército. Então, ou seja, sabia-se exatamente o que estava acontecendo, o que eles estavam indo lá fazer. Não era uma coisa assim, quem sabe se a gente dá sorte pega uns 3 ou 4. Não, era bem clara a coisa mesmo. Aí não vou esquecer isso nunca. A hora que a gente começa a correr, eu estou do lado de um primo meu, um rapaz bastante alto, assim, e eu também não sou muito baixo, então tenho as pernas compridas, consigo correr bem. Eu estava de meia de seda, meia calça de seda, mas isso não me impede de correr muito. É claro que quem está no exército também é jovem, não é tão jovem quanto nós. E eu vi que o policial, o militar que corria atrás de mim, gritou: "Parem, senão eu atiro". Nós corremos mais um pouco, ele gritou de novo: "Parem, senão eu atiro".
A gente insistiu ainda, correu mais um pouco, ele falou assim, eu vou atirar, e eu parei. Porque eu falei, não, eu não sei se... até que onde ele é treinado para realmente matar sem nem achar que isso é um assassinato, sem nada, achar e poderia realmente atirar. Então foi quando eu parei, eu falei, agora não. É muito louco isso, mas a primeira coisa que eu pensei era na minha mãe. O que é que ela vai fazer, se eu morrer, o que vai acontecer com ela? Então, na hora eu parei e falei assim, agora eu paro. Conclusão, parássemos ou não, eles estavam de tal maneira, tão preparados, tão cercados para nos pegar, que nós seríamos pegos de qualquer maneira mesmo. Aí nos levaram uns camburões, que eles já chegaram lá, com caminhões, com camburão já preparado para nos levar. Na hora que eles nos prenderam, nós estávamos em aproximadamente mais de 40 alunos, mais de 40 estudantes. Não vou saber com precisão, mas sei lá, entre 40 e 45 estudantes nós estávamos já lá na Chácara do Alemão. Desses, fomos todos dentro de camburões fechados, assim, parece esses caminhões fechados mesmo, que você não tem nem como respirar, e todos apertados, tanto é que a gente não tinha nem onde se segurar, ficava todo mundo apertadinho mesmo, juntinho assim, uns meio que se segurando nos outros, se apoiando nos outros para se lavar, nem ar tínhamos para respirar, assim, um pouco de falta de ar e tudo mais, muito assustados. Isso nós fomos presos, devia ser entre 11 horas e meio-dia, no final da manhã, começo da tarde, assim. Fomos levados primeiro para o quartel do Boqueirão. Não sei quanto tempo nós ficamos ali, muito assustados, todo mundo sem saber o que está acontecendo, sem nada, quem sabe, quem não sabe o que está acontecendo conosco. Depois dali nós fomos levados para o presídio do AU. No presídio do AU, nos botam numa sala muito grande assim, mas uma sala, eu não sei que sala era, mas sem dar nenhuma explicação, sem nada, nos deixam ali, nós todos muito assustados e tal. Mas depois nós começamos a perceber que tinha televisão já filmando, jornalistas fotografando, quer dizer, já estava tão preparado que já tinha até a imprensa já estava lá nos esperando, quer dizer, sabia-se tudo isso, então, né? Aí ficamos ali aproximadamente 6, 7 horas da noite, quando nós vamos receber alguma refeição, quer dizer, das 11 horas da manhã até esse horário, nem comida, nem água, nem nada assim. Aí nos dão uma refeição lá no presídio e daí começam a fazer uma seleção. O critério de seleção é totalmente aleatório, você nem conseguia saber exatamente o que estava acontecendo. Mas daí já tem toda a polícia lá, a DOPS, polícia militar, todo mundo já está lá, e daí já começam a fazer interrogatórios conosco. Primeiro essa identificação mais formal mesmo, nome, idade e filiação, essa coisa mais formal, fotografia e tal. E em seguida começam a nos perguntar o que estávamos fazendo lá, quem nos levou, como fomos, como é que... Essa coisa mesmo assim. Desses entre 40 e 45 levados, eles selecionam 15. Quer dizer, por que 15? Por que isso? Da onde isso? Sabe, o crime está tentando fazer com que a urna exista, que a nossa representação seja válida. E se todos estamos lá, sabe assim, não existe crime, mas mesmo dentro desse critério deles que isso é um crime,
Alguns ficam e alguns são soltos, quer dizer, por que alguns são, sabe, qual é o critério nisso? Então você já vê que os absurdos, é o tempo todo, quer dizer, já está tudo pré-determinado, aí só segura quem interessa para eles por alguns motivos, o critério é deles, né, do poder dominante, e não existe nenhuma explicação, nenhum nada. Desses 15, 13 são homens e 2 são mulheres, eu e a Judite. Nós vamos, então, daí vamos para as celas. Eu e a Judite somos colocados numa cela separada e os 13 rapazes ficam numa cela que é uma sala de aula do próprio presídio, que eles acabam acomodando os 13 rapazes lá dentro. Conseguimos, depois de 1 ou 2 dias, ter contato com os advogados, daí a gente sai desse período de ficar incomunicável, de não ter acesso a nada e nem ninguém, nem nada. Daí conseguimos já falar com os advogados e daí então conseguimos mais ou menos ter contato com a família, comunicar a família, essas coisas. É claro que a prisão, em qualquer circunstância, ela é terrível, e nessas circunstâncias, quando o teu crime é ser estudante, você está cometendo um crime horrível, você é estudante, você tem lucidez e você pensa. Então, quando o teu crime é pensar, é muito mais assustador ainda. Você vê que que não existe mais nenhum Estado de Direito no teu país, né? Se você não concorda comigo, eu te mato. O que é isto, meu Deus? Aonde estamos, né? Então, realmente as coisas começam, você vê que não está tudo errado. Não é possível assim. Você só pode ser uma pessoa livre se você concordar comigo. Se você não concorda comigo, você vai ficar presa. Quer dizer, os próprios presos comuns do presídio se assustavam muito, porque a primeira coisa, o que é um preso político? Por que vocês são preso político? O que é isso? Então, nem tinham noção. E à medida que eles iam tendo uma ideia do que era, mais assustador ficava para eles, que eles diziam, mas eu não entendo por que vocês estão presos, né? Não tinha nenhum, sabe, o cara que está ali preso, ainda mais no presídio da UCAS, é um presídio que a população carcerária era muito grande, eram 700, 800 presos ali dentro. De repente, 15 rapazes, né, 15 estudantes, mas quem vocês mataram? Mas o que vocês roubaram? Não matamos, né? Então por que vocês estão presos? Porque vocês não concordam com o governo, então vocês são contra, não justifica mesmo para nenhuma cabeça isso, né? Por outro lado, a sociedade também, de alguma maneira, é claro que a censura o tempo todo, era muito difícil as pessoas saberem o que estava acontecendo, e quem sabia também preferia não tomar conhecimento, talvez fosse mais confortável para a sua própria consciência não tomar conhecimento do que está acontecendo, né? Somos, então, levadas a julgamento. O processo, o julgamento todo foi ali na Praça Rui Barbosa, num quartel que existia ali, e lá fomos julgados. Julgados não, apesar de sermos civis, são todos estudantes civis, mas fomos julgados por militares, quer dizer, então, também exceção o tempo todo, né? Nós somos julgados por militares. Durante o tempo todo que nós somos julgados, alguns dos militares que estavam ali para nos julgar dormiam.
Olha, quem dorme não está nem um pouco preocupado em ouvir nem acusação e nem defesa. Por que que não precisa? Porque já está definido o que vai ser decidido. Então não precisa nem prestar atenção. Então é o maior descaso, inclusive, com as próprias atitudes deles, né? Somos condenados inicialmente a 4 anos de prisão. Desse grupo, 5 é condenado a 2 anos de prisão e 10 a 4 anos de prisão. Há um momento em que os advogados nossos conseguem que eu e a Judite respondemos em liberdade. Eles chegam a nos levar para casa, nos deixam em casa, algumas horas depois voltam e prende de novo e traz de volta para o presídio. Então, o advogado conseguiu que nos libertasse, pelo menos as 2 mulheres, né? Nos levaram para casa, me botaram dentro, eu me lembro perfeitamente disso, me botaram dentro de um veículo do presídio, me levaram para casa, me deixaram em casa, não demorou, foi questão de horas, assim, pouco depois estavam lá de volta, viemos buscar de novo, não está. Foi revogada a sua. E aí já de novo, susto, medo, por que soltaram e por que está prendendo? Vão sumir comigo? Qual é a intenção? Por que enquanto você está num grupo maior, o próprio grupo te dá uma certa segurança. A hora que você sai desse grupo, você perde, você não sabe o que vai acontecer realmente. Sabe, podem sumir com você, podem te devolver realmente como devolveram, mas também poderia sumir com a gente, poderia fazer o que quisesse, a gente não ia ter nem noção, sabe? E até que os outros ficassem sabendo, até que as coisas cheguem, tudo podia acontecer. Acabaram, depois os advogados, nossos advogados, brilhantes advogados, o meu advogado era o Antônio Assir Breda e o Otto Esponhos. Mas são vários excelentes advogados que nos defendem. E ao final, a minha prisão cai para 1 ano e meio e para os 5 fica 1 ano. 1 ano e 1 ano e meio. Depois de 1 ano, então eu que estava junto com a Judite, ela sai, ela é solta e eu fico sozinha. Também é um pouco assustador, mas a essas alturas eu só tenho mais 6 meses de presídio e os meninos é modo de falar, mas realmente acho que é um jeito carinhoso de me referir a eles. Eram muito solidários, muito companheiros mesmo, assim, amigos de verdade. E o tempo todo eles estavam juntos, nos atendendo. Nós fazíamos todas as refeições juntos, almoço e janta, éramos os 15 juntos o tempo todo. Então a gente tinha esse contato diário, pelo menos 2 vezes por dia, o que dava uma boa segurança para nós. Logo que ficou pronto o presídio feminino de Piraquara, nos perguntaram se eu e a Judite queríamos ser transferida para o presídio, alegando que lá teríamos mais conforto. Mas nós preferimos não, queríamos ficar juntos. Nós estamos presos juntos, nós fomos condenados juntos e vamos ficar juntos o tempo todo, os 15 juntos mesmo. Depois que a Ju sai, fica um pouco mais difícil, é muito mais complicado, mas essa solidariedade dos meninos, dos rapazes é muito grande e a gente aguenta. Pouco tempo antes, quando faltava muito pouco para ser solta, eu fui solta em junho, abril ou maio. Minha irmã é presa, dentro do presídio eu acabo sabendo que minha irmã é presa, pela repressão também, é levada
somem com ela, meu pai e meu irmão desesperado atrás, procurando. Ela fica uma semana na mão dos militares e durante esse tempo ela é barbaramente torturada. Sofre tortura, uma menina de 18 anos, 20 anos no máximo, muito nova, presa, torturada, ameaças graves, não é só ameaças, mas tortura física, psicológica, tortura de todos os jeitos possíveis. E depois de uma semana torturando ela, devolvem e dizem desculpa, foi engano. É chocante, é absurdo mesmo isso. Nem tem o que se comentar, né? Mas depois de uma semana é essa desculpa que entregam o trapinho para meu pai e para minha mãe, que ela volta um trapo, coitada, tem sequelas até hoje disso, é claro, e diz, desculpe, foi engano, nós achávamos que estava perdendo uma pessoa, era outra. Isso não existe, é só num estado realmente de total arbitrariedade, só num estado em que se mata do jeito que se matou, onde se sumiu com pessoas do jeito que sumiu, onde se torturou, que acontece. E eu acho que é esse a minha grande obrigação, denunciar tudo o que aconteceu, porque é a única forma que a gente consegue mostrar que isso não pode voltar de jeito nenhum, isso nunca mais pode acontecer no nosso país, em momento nenhum, que é a coisa mais triste que pode acontecer para um país, ter seus filhos, seus cidadãos tratados do jeito que nós somos tratados. Acho que é isso. Depois que você foi solta, né, vamos continuar, o que aconteceu, como é que você retomou a sua vida, você foi retomar a faculdade, continuou na militância, o que aconteceu? Quando eu fui solta, eu não me lembro, não tenho uma data, eu não sei a data precisa, mas eu acho que foi dia 18 de junho de 1970. Eu fui solta, confesso que os primeiros dias dentro da minha casa era assustador, porque depois de você ficar 1 ano e meio presa numa cadeia, você é muito insegura, você tem medo de tudo, você está muito assustada. E eu morava no bairro das Mercês, em Curitiba, e bem próximo à casa onde eu morava havia um hospital. E o tempo todo, ali na frente do hospital, por perto do hospital, a minha mãe via o tempo todo, tinha o tempo todo gente nos vigiando. Não vigiava só a mim, mas a casa toda, chegavam, vinham até bem próximo de casa e voltavam, se revezavam, nunca... durante um bom tempo, assim, nós fomos muito, a casa toda vigiada, percebiam que cada um que saía de casa, cada um que chegava ou que saía em casa, as pessoas diziam, nossa, mas o tempo todo tem gente cuidando, tem gente vigiando, havia essa vigilância o tempo todo. Logo no começo era ainda eu estava muito assustada, mas você vai retomando a sua vida, né? Tentei voltar para a faculdade, em seguida, quando eu tentei voltar, fiz um requerimento pedindo a rematrícula no jornalismo. A primeira resposta foi não. Seu pedido foi indeferido porque como você ainda é liderança, ainda tem gente na faculdade que te conhece, não há interesse da faculdade em manter você aqui. Aí você vê que não que a arbitrariedade rola solta em todos os lados, né? Passou-se, então terminou, eu esperei, volte daqui a um ano. No começo do ano seguinte, eu voltei, novamente pedi a minha rematrícula na faculdade, novamente ouvi o não, seu pedido foi indeferido, não há interesse da universidade em manter vocês na faculdade.
como eu sou teimosa, no terceiro ano seguinte voltei, fiz o requerimento, voltei, e daí sim foi aceita a minha matrícula, comecei a fazer a faculdade, voltei então a estudar. Faço o primeiro ano, o ano que seria o terceiro ano, e daí eu teria o quarto ano. São mais 2 anos que eu teria que terminar, né? Eu parei no terceiro, eu teria o terceiro e o quarto. Quando chegar no final do ano, eu sou reprovada em cadeiras que realmente não teria muito sentido eu ser reprovada, porque eu tinha conhecimento, sabia muito bem a minha capacidade como estudante. Continuei fazendo o segundo ano seguinte, já com cadeiras que eu precisava do ano anterior e deste ano. Estou fazendo, e pela metade do ano, mais ou menos, uma professora da faculdade me diz assim: se você tem interesse em acabar sua faculdade, nós vamos fazer sua transferência para a Católica. Há uma determinação aqui na Universidade Federal do Paraná em que você seja reprovada ano após ano até que você seja jubilada. Não há interesse em que você se forme como jornalista pela Universidade Federal. Esta professora, uma pessoa de uma dignidade, de um desprendimento maravilhoso, minha amiga até hoje, ela providenciou a minha transferência para a Católica. A coordenadora da Faculdade Católica na época, também uma pessoa maravilhosa, aceitou a minha transferência imediatamente. Me aceitaram na Faculdade Católica, sabendo toda a situação do país como era. Ainda assim me aceitaram, consegui terminar a faculdade assim. Porque pessoas de muita dignidade, de muita bondade, muita coragem, fizeram isso. Até hoje, eu acho que metade do diploma é meu e metade é dela. Você pode dizer o nome ou você não pretende? Eu posso dizer o nome, sim. Né? É uma pessoa maravilhosa chamada Lúcia Camargo. Foi minha professora, foi secretária de Cultura no Paraná. Faz bastante tempo que eu não vejo a Lúcia, mas a Lúcia foi uma pessoa maravilhosa para mim. Tenho mais uma pessoa que também eu tenho um respeito enorme, que é quando eu entrei na televisão, depois ainda quando estava terminando a faculdade, eu fui trabalhar como estagiária na TV Iguaçu, Canal 4, e os diretores do jornalismo não me conheciam, mas fizeram um teste em que eu passei no teste, eu e mais um jornalista, colega. Passamos no teste e eles... Sim, ela foi aprovada no teste, queremos contratar ela, mas não conhecemos, mas sabemos que ela teve prisão, foi uma pessoa que foi presa e tal. E o proprietário da televisão, Paulo Pimentel, falou assim: bom, a decisão é de vocês é que sabem. Daí o professor João Feder, que tinha sido meu professor na faculdade e que era assessor, inclusive, acredito, assessor do Paulo Pimentel e tal, ele, num ato também de muita generosidade, falou assim: eu me responsabilizo por ela, pode contratar. Eu acho assim que é o outro lado da humanidade. Tem um lado muito feio, mas tem um lado muito bonito, né? E esse lado foi muito bonito. Então eu consegui trabalhar, voltei à minha vida normal, assim, muito por pessoas de muita nobreza. Acho que é isso. Minha militância foi assim estudantil,
fui uma militante muito ativa, e que recebi uma punição muito grande por isso, mas mas não me arrependo. Em hipótese alguma, me arrependo das minhas atividades. Por um momento você disse que quando vocês saíram, foram presos na chácara do Alemão, a imprensa já estava lá. Exato. Quem que era essa imprensa? E você já percebe por aí que a imprensa, né, o jornalismo no Paraná, quer dizer, no Brasil inteiro, era o tempo todo muito sob rédeas curtas, eu diria, né? O tempo todo ela só faz o que é dito, o que é determinado e tal. É claro que o tempo todo existem jornalistas muito sérios que tentam mostrar coisas diferentes, mas é uma batalha em glória, né? É uma batalha que nós sabemos de tantos jornalistas que foram punidos das formas piores possíveis até chegarmos no Vladimir Herzog, né? Então, não é segredo para ninguém que os que tentavam fazer alguma coisa eram severamente punidos, perdiam emprego, eram perseguidos e tudo mais. Mas, por outro lado, uma imprensa completamente controlada que fazia o que se interessava, mostrava só o lado que se interessava. Tanto é que nós somos presos e mostrados como pessoas perigosíssimas, né? O que se pinta é uma coisa, você olha e diz, meu Deus do céu, mas o que será isso, né? Mas depois, já dentro do presídio, já quando estávamos lá, algumas vezes alguns jornalistas tentam nos entrevistar, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então você fica muito reticente, você está muito assustada, você nunca sabe quem é ali que realmente está fazendo a coisa com seriedade e quem não. Então o tempo todo você tem muito medo, mesmo quando iam jornalistas sérios que tentavam nos entrevistar, o medo era muito grande, o receio do que eles querem com isso, o que eles estão querendo. Então a imprensa o tempo todo ou escrevia o que interessava ou era calada, era censura mesmo, atrás de censura o tempo todo. E posteriormente, depois, quando eu já trabalhava, inclusive na televisão e em jornal, também continuava ainda durante um bom tempo, a censura continua. Eu me lembro de uma coisa assim, irrelevante, mas dá uma ideia de como era. Chico Buarque estava lançando um disco que chamava-se Calabar, que é a peça Calabar. E o disco deles, Chico Buarque, do Lobo, o Rui Guerra, a capa do disco seria um muro pichado Calabar, uma pichação escrito Calabar. A pessoa que estava era divulgador de empresa, de discos, né? Levou para a televisão um disco, levou para a rádio. Junto à TV Iguaçu funcionava a rádio, uma rádio. Não tenho muita certeza, acho que era a Rádio Guairacá, mas eu não tenho certeza não. E daí, como meu amigo tal, ele me deu um disco. O mesmo disco. Feliz da vida, com um disco que ia ser lançado ainda, eu já com o disco, levei para casa, escutei, achei maravilhoso e tal. E não sei porquê, como, eu esqueci o disco na casa de alguém. Na verdade, eu deixei o disco lá. Não deixei de propósito, na realidade, eu esqueci. Um dia ou dois, em seguida, assim, levei o disco, olha o disco que eu ganhei, que maravilha, vamos escutar, No dia seguinte, passa de novo
a polícia recolhendo todos os discos. E você se assusta tal, e fica. Passou-se um tempo, a pessoa virou e falou assim, teu disco está comigo, você não quer esse teu disco de volta? Eu, meu Deus, eu estou com uma preciosidade na minha mão e nem sabia, porque foi imediatamente recolhida a capa, o disco, a alegação é que a capa era provocativa, não sei o que, não sei o que. Mas para você ver, assim, a barbaridade que acontecia em todos os níveis, assim. Então, mesmo depois, eu já como profissional, tinha volta e meia aparecia censura dentro da... não só na televisão, como jornal. As notícias de jornal você tinha sempre pela metade, a notícia começava dizendo que ontem a polícia fez uma investigação, põe 3 colheres de farinha, 5 de açúcar e não sei o que, ou seja, o texto era cortado e botado receita de comida. Vários jornais de âmbito nacional faziam isso, tinha receita de bolo, tinha poesias, de repente, sem mais nem menos, aparecia uma poesia nas páginas mais estranhas, assim. Quer dizer, uma censura violenta o tempo todo, a imprensa era o tempo todo muito vigiada. Você chegou a trabalhar com censor dentro da redação? Olha, em alguns momentos eu me lembro que tinha assim, algumas figuras um pouco estranhas dentro da sala, tanto no jornal como na televisão, apareciam, pediam para... Mas como a nossa a redação, tanto no jornal como na televisão, no jornal era mais escrachado porque era uma sala muito grande e você via todo mundo circulando. Na televisão, como a gente ficava numa sala menor, a redação era menor, quer dizer, eles chegavam e entravam em contato com os diretores do jornalismo e às vezes você não conseguia saber exatamente quem é que estava fazendo a censura. Você sabia que tinha chegado lá, dependendo das ocorrências do dia, né? Você sabia que tinha gente lá, mas eles também, às vezes a gente não chegava a ver. Mas eu trabalhei, sim, com censura. Cheguei a presenciar mesmo. Então, retomando, em 75, outubro de 75, quando foi deflagrada a Operação Marumbi, aqui no Paraná, outubro de 75, você já estava... Você voltou para o jornalismo, começou na TV Iguaçu e depois não militou mais, não teve contato? Não militei mais como... aí eu passo a ser mais como uma profissional e não mais... Porque eu deixei de ser estudante, né? E como nesta época também a repressão estava muito grande, muito forte, eu acho que todos nós... dos presos que ficaram com nós, vários deles já tinham saído do país, já tinham se exilado, houve muita gente exilada. Eu paro a minha militância ativa, assim, deixo de ser ativista, fico como... Profissionalmente, ainda você não consegue... aceitar muita coisa, faz o que pode dentro disso, dentro eu diria dos meus limites, continuava ainda discutindo quando podia, mas realmente acho que depois depois que eu termino a faculdade, volto e entro no jornalismo, já não militei mais como ativista mesmo. Certo. Então você nem participou da campanha da anistia? Sim. Isso militante assim, militante porque depois tem a anistia, depois tem a Constituinte, tem você deixa aquela liderança, mas sim, você continua indo, as passeatas pela direta já, você não deixa de ir, todo o tempo de... Aí sim, né, pela anistia, passeatas pela anistia, sim, vamos fazer. Eu tenho um pouco de problema com multidão.
Mas nesse momento você diz assim, não importa, ainda que eu seja meio um pouco claustrofóbica, eu vou ficar no meio da multidão, é mais que, é uma obrigação mesmo que a gente tinha de... Então, sim, luta pela anistia, não como um ativo militante buscando anistia, mas em todas as vezes que havia uma passeata, eu não deixava de ir, não me furtava, estava lá assim. Depois, pelas diretas já também, continuamos assim, achava que era. Impeachment também, continuávamos pedindo impeachment mesmo. Mas já mais, como eu diria, uma participação mais diluída, assim, menos liderança, né? Mas sim, nunca desisti de... Uma participação mais cidadã. Eu acho que exatamente, uma participação mais cidadã e não tão como liderança, mas... Você não chegou a se filiar a nenhum partido político? Não me filiei. E nem integrou nenhum movimento clandestino? Não. Ainda que tenha simpatia mais por uns do que por outros, tal, mas eu nunca me filiei a nenhum partido, não. Preferi não. Achei Por que você preferiu não? Eu tinha uma certa... a coisa de que se você se filia a alguma coisa, você se compromete muito mais. E a hora que eu me comprometer, eu tenho que dar uma dedicação muito grande a isso. Eu não gosto de fazer as coisas meio que pela metade. E como eu já trabalhava, eu precisava de cuidar desse meu lado pessoal, e eu não queria ser relapsa. Se fosse para eu me filiar a alguma coisa, eu queria ser para dedicação muito grande a isso. E como eu nunca... Eu sabia que eu ia ter que me sustentar, me manter como pessoa, então, e eu não ia dar tanta atenção como eu acho que deveria dar, então eu preferi realmente não me envolver, porque se eu fosse se é para se molhar, que venha a chuva. Certo. Então você preferiu dar ênfase, depois da militância estudantil, da experiência da prisão, a sua vida profissional e pessoal? Exatamente, Família, e não filiada, assim, mas exatamente, acho que você usou a expressão certa, como uma cidadã participando, mas não como mais envolvida politicamente mesmo nos partidos, né? Logo depois, durante a ditadura militar, não existia partidos, na verdade. Foram dissolvidos todos os partidos, existia o movimento democrático brasileiro e a Arena. Quer dizer, depois de um bom tempo é que os partidos voltaram a existir, né? E daí eu já estava tão mais envolvida profissionalmente, já com uma vida mais assim, aí eu sabia que a hora que eu entrasse em alguma coisa assim, eu acabo me envolvendo mais, e daí eu falei, não, então, já casada, tudo muda também, né? Então... Tem filhos? Não tenho filhos. Não tenho filhos por opção, não tenho nenhum impedimento, mas tenho esse lado feminino também bastante forte. Não quero ter filhos, não acho que mulher, só por ser mulher, eu sou obrigada a ter filhos. Não quis ter filhos. Esse lado feminino sempre também faz parte, acho que tudo faz parte, né? Acho que as mulheres têm direitos iguais, têm que trabalhar igual ao homem, não é superior ao homem, não é inferior ao homem, é igual, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então também é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Acho que eu tenho que ser respeitada pelo que eu sou e não por eu ser, ou por ser mulher, ou por ser isso, ou por ser aquilo. Eu tenho que ser respeito como ser humano. Então, não gosto de atitudes
de desrespeito ao ser humano em qualquer situação. E brigo muito com isso, esperneio muito por isso, que não gosto. Acho a mesma coisa com o meio ambiente, com a situação, com animais que são tão judiados, são tão... Isso tudo é muito dolorido ver, né? Então, Então, não é uma coisa assim por ser mulher, mas acho que por ser um ser humano que tem que lutar por tudo que seja justo, que seja correto, que seja certo mesmo, né? E como é que você avalia, por exemplo, durante a sua época de estudante, você e o seu grupo lutavam por uma sociedade mais justa, por liberdade de expressão, né? Por democracia. E como é que você avalia hoje esse movimento, uma vez que a gente vive um governo de esquerda, e embora você não tenha criado, mas é uma cidadã e tem acompanhado com certeza os movimentos do junho de... Tenho, sim. Eu gosto de acompanhar tudo, eu gosto de saber o que está acontecendo, mas realmente eu ainda estou um pouco confusa com tudo que está acontecendo. É tão rápido ultimamente as coisas, né? E estão acontecendo de tal forma que eu não sei exatamente, é até um pouco difícil fazer um comentário assim, porque você vê tanta coisa acontecendo, tantos grupos novos aparecendo, a movimentação, de modo geral, assim, vamos falar de uma maneira mais genérica, eu acho que qualquer movimento é interessante no sentido de buscar melhorias. Acho que todo movimento do povo brasileiro buscando melhorias para o povo brasileiro, é claro que é bom, é claro que ele é válido, né? Agora, se eu for assim me aprofundar mais, ainda eu estou um pouco assustada. Eu acho que realmente eu não saberia dizer exatamente aonde vamos parar com isso. Eu espero que sejam boas coisas, mas não tenho muita certeza. Eu gostaria de saber melhor, inclusive, ter mais segurança para falar. Mas eu acho que, de maneira geral, esses movimentos vão levar a alguma coisa. Acho que a situação do país, o governo atual, nossa, nem se compara com o que nós tínhamos. Quem viveu aquela época e está vivendo agora sabe muito bem que, por mais que queiram dizer não, mas a verdade é que a situação atualmente é muito melhor em vários níveis. Inclusive, houve mudanças muito grandes e tal. Entretanto, sabe-se que tem ainda muita coisa a ser mudada, é lógico. Mas eu acho que também existe uma coisa que é o tempo, como as coisas acontecem. Acho sim que existe uma sociedade consumista muito, muito ruim, que direciona as pessoas para um lado muito egoísta, mas eu acho que, do outro lado, tem muita gente lutando por coisas melhores, por coisas... Então, por isso eu te digo, eu fico até insegura, ainda estou confusa lendo esse movimento agora. Ainda não sei exatamente o que ele vai nos levar, mas eu acredito que seja um bom motivo. Mas você não fica com a sensação de déjà vu, de já ser que viveu 68? Pois mas eram situações tão diferentes, né? Eram coisas mas tão... Mas a mobilização... mas eu gosto de ver, por exemplo, essa juventude muito mais motivada, porque a gente ficou vendo durante tanto tempo tudo tão parado, tão amorfo, tão parado, né?
E agora você vê que existe, o sangue está correndo na veia, é bom, é interessante. Porque você contou da chácara do Alemão, da organização do encontro, das rotas de fuga, das posições estratégicas, do rojão. Quer dizer, hoje em dia eles têm o Twitter, eles têm o WhatsApp, eles têm o celular, as redes, então eles sabem onde de alguma maneira eles também estão se preparando, então, né? Eu particularmente vejo muitas semelhanças, não talvez no fim, mas no meio. Como eles estão se preparando agora e como foi, né? Eu acredito que sim, que deve ter muitas semelhanças. Eu acho que, em primeiro lugar, o jovem é ousado. O jovem é muito mais ousado. Não que não tenha pessoas de mais idade que são muito participativas e maravilhosas, é claro. Mas, vamos assim, generalizando, eu não gosto muito de generalizar as coisas, mas em todo caso, o jovem tem mais ímpeto, é mais atirado, e esses movimentos agora, ele é a grande maioria de juventude, ainda que tenha muito, não é só jovens que estão lá, não. Mas eles estão se organizando em algumas coisas muito parecidas, realmente, né? Naquela época nós não tínhamos sequer celular, né? Quem dirá celular que filma tudo, que documenta tudo, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, vamos dizer, eles estão se prevenindo de várias maneiras, eles vão mais ou menos, vão organizados, eles sabem exatamente o que estão fazendo, quais são as rotas de fuga, quando permanecer, quando debandar. São coisas que você se prepara um pouquinho antes, né? Porque a gente sabe que... Eu já acho muito assustador uma coisa que tem no Brasil, que assim, desde que foi instalada a ditadura no Brasil, criou-se essa polícia militar, que é uma polícia de exceção. Acabou a ditadura, nós voltamos para um regime democrático, mas essa polícia do Exército continua existindo. Isso é uma coisa muito assustadora, porque nós não podemos mais ter uma polícia de exército. Isso foi um momento de exceção. Se nós não estamos mais num momento de exceção, e por que esta polícia ainda está na rua batendo, espancando e agredindo e com a violência? É um pouco assustador, né? E com o mesmo modo, do mesmo jeito, né? Exatamente do mesmo jeito. É quase que se repete as mesmas fotos. Você pega as fotos de lá e as fotos daqui são muito próximas e você diz, mas isso não pode, isso realmente já não poderia mais existir. Por que existe ainda? É uma pergunta que eu faço mesmo, por que ainda existe esta polícia de exército? Nós temos a polícia civil, então né? Então eu acho que nós temos o exército e temos a polícia civil. É o que o país, para manter a sua ordem, precisa. Eu não precisamos de uma polícia do exército. Que é isto, meu Deus? É só pegar as fotos de hoje e botar em preto e branco, que elas são... Exatamente. Se você... não precisamos nem de Photoshop, né? Nem modificar nada, porque realmente as fotos de antes e de agora estão muito próximas. E isso é inadmissível quase 40 anos depois. Quer dizer, estamos num regime de exceção? Não pode, não é admissível isso. Não. Eu acho que esse resgate do que se está sendo feito de uma época que foi muito escondida, foi muito pouco por causa de toda a censura, por tudo isso, né? Muito pouco se falou, apesar de todas as tentativas, apesar de tudo. Então, eu acho esse resgate importantíssimo para mostrar
que sabe, para que isso não ocorra mais. Ao mesmo tempo, eu acredito muito que na evolução da juventude. A juventude ainda que tenha alguns movimentos que a gente não sabe exatamente onde estão pretendendo ir, mas eu acho, de modo geral, a juventude está buscando melhorias. Eu acredito que a gente possa ainda ir para um caminho melhor e não voltar a regredir no tempo. Eu acho que eu ainda sou esperança. Tenho essa coisa dentro de mim, que eu acredito muito no ser humano e o lado bom do ser humano. Mais alguma outra coisa que você queira registrar? Eu acho que não, só agradecer. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Gostaria muito de ter, inclusive, uma memória um pouquinho melhor, para lembrar melhor das coisas com mais detalhe. 40 anos faz uma pequena diferença e a gente esquece um pouco. Mas até acho que mesmo por isso, porque como nós já estamos mais... Muitos de nós estamos indo. Teresa Uba é uma perda incomensurável mesmo, assim. Então, eu acho esse resgate muito importante. Eu acho que se não fizermos agora, cada vez vai ser pior, mais difícil, né? Nós ainda somos testemunha, daqui a pouco vai ser mais difícil buscar isso. Agradeço muito. Ok, muito obrigada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação.
guerra se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união, o recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão, não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.